Paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo cada um de vocês. Coração nosso é grato pela vida de cada um de vocês. E nós abençoamos cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de considerar com vocês uma coisa que foi ótima para mim. Já tem mais ou menos desde o mês 6, não sei se mês 6, mês 5, Deus tem falado comigo uma palavra, e ela tem sido perfeita para mim. E eu gostaria de considerar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vocês vão falar, mas de novo? Outra vez, já conheço? Vamos ver se conhece mesmo. Salmo 23. Então, enquanto vocês abrem, eu quero dizer para você, muitas das vezes, quando a gente pega essa palavra, você pega lá, você lê assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você acha que ele está falando de uma área específica da sua vida? Você normalmente liga essa área a um lugar só, ao financeiro. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós que existe um lugar no coração dele que ele quer ser para cada um de nós. E se nós deixarmos ele nos guiar, ele ser para nós esse pastor, nós não teremos falta. Mas muitas das vezes despreza essa falta com aquilo que você já tem na sua cabeça, para poder Deus trazer para você aquilo que Ele é hoje, na sua vida, sempre será novidade de vida. Então, um dia, ele pôde dizer para Davi estava lá na malhada, um jovem, uma adolescente, e ele pôde instruir Davi procurava os melhores pastos para a ovelha. Quando ele fala que ele me faz repousar, ele está falando de uma coisa que ele aprendeu do próprio Deus, mas ele mesmo não tinha o descanso e ele não tinha o repouso, porque ele tinha que vigiar e tomar conta daquelas ovelhas. Ele tinha que providenciar pastos verdejantes, e Deus começou a ensinar para Davi, ele adolescente, que se ele confiasse em Deus, o supremo pastor iria levar ele a um lugar aonde ele podia entrar num nível tal de descanso como uma ovelha, porque Deus conduziria ele naqueles pensamentos que, quando ele era uma figura informe no ventre da mãe dele, Deus tinha pensado a respeito dele. Do mesmo jeito que é para nós hoje. Se nós deixarmos o nosso Deus ser para nós aquilo que Ele quer ser, esse pastor, nós vamos ser guiados na boa, na perfeita e na agradável vontade dEle. E Davi tinha algumas dificuldades. Era um rapaz muito bonzinho. Fez grandes feitos em Israel, mas como eu, como você, tinha aquelas dificuldades de dentro, né? E Deus começou a falar com ele. O que Deus tinha para ele era um lugar de descanso, aonde Davi encontraria no coração de Deus para ele tudo aquilo que Deus já tinha sonhado a respeito de Davi. Vocês compreendem isso? Então Deus levou ele à condição que Deus tinha para ele, de rei de Israel. Quando você está se entregando na mão do seu Deus, você nunca vai entender o que Ele tem para você, a não ser que você deixe Ele instruir você, guiar você pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle.
Então ele colocou Davi lá, como rei. Mas o caráter de Davi precisava ser mudado. Então, na hora que se levantou algo que competiu e concorreu contra os princípios que Deus tinha dado para ele, a carne dele venceu. Ele cometeu homicídio, ele cometeu adultério. Davi maquinou o mal, não deu certo, teve que mandar matar. E Deus achou Davi no meio da angústia, no desespero e na aflição, e apresentou para Davi o mesmo plano que ele tinha apresentado antes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É para eu e você entendermos o que a nossa alma, sem a direção de Deus, sem a liderança de Deus, os danos que ela causa a nós. O que nós precisamos entender é que, como igreja de Jesus Cristo, nós nascemos e fomos criados para sermos liderados, guiados e instruídos pelo nosso Deus. E toda vez que nós não fazemos isso, que nós andamos de nós mesmos, Israel é lugar de ruína e de destruição, porque isso é o que vem de nós. Mas do nosso Deus veio e sempre virá a nossa salvação. Vocês compreendem isso? Então precisou Deus trabalhar com Davi, remover de Davi todas aquelas carnalidades que havia nele, para ele poder ser o rei de Israel, segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Só seremos segundo o coração de Deus se o nosso Deus vem primeiro e nós seguindo os passos dele. Neste lugar de obediência, o coração é segundo. Por quê? Porque ouve o que ele diz e anda após o que ele diz. Então a igreja está precisando inclinar o coração, tirar esse negócio de eu sentei aqui, eu sou salvo. Não. Não. Muitas pessoas acharam que era assim, chegaram diante de Jesus em seu nome, fizemos muito milagres em seu nome, curamos enfermos. Jesus, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Existe um lugar de intimidade. E é para este lugar que Jesus está chamando a igreja. Batismo é uma obediência. Agora, andar com Deus é uma vida. Andar com Deus é uma escolha, aonde eu procedo todos os dias da minha vida. Essa palavra está muito viva e muito forte dentro de mim, porque Deus veio e pôde me mostrar. Olha, as escolhas que nós fazemos são as coisas mais maravilhosas que tem nessa terra. Há um tempo aí para trás, dentro deste mês, eu estava lendo o livro de Atos 8. Vamos ler aqui. É Filipe. Deus dá uma instrução a Filipe. O Espírito Santo fala com Filipe assim: Filipe, você vai dispõe-te, 8:26. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto-oficial da rainha Candace, dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém.
estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E Filipe foi lá. O Espírito Santo levou Filipe lá para instruir aquele etíope acerca de Jesus Cristo. E ali, a partir do que ele estava lendo, Filipe trouxe para ele a luz e o entendimento daquilo que Deus queria derramar sobre a vida daquele etíope, que era a salvação. Então é tão maravilhoso, porque depois Deus tomou Filipe e levou ele para uma cidade chamada Azoto. E foi essa cidade chamada Azoto que agarrou aqui. E ficou aqui. E eu não conseguia passar adiante. Essa palavra ficou viva dentro de mim. Dias depois, eu fui ler um texto numa Bíblia que eu tenho lá em casa, que é a Genebra. E dentro, lá embaixo, tinha umas considerações e eu fui ver lá. E essa cidade de Azoto é a mesma cidade de Asdod, que era uma cidade dos filisteus, onde Israel tinha perdido a batalha no tempo de Eli, quando Eli morreu. Foi justamente no período que ele morreu, perdeu por desobediência. Pegaram a arca de Deus e levaram para a peleja, achando que a arca ia fazer alguma coisa. Muitas das vezes você pega uma palavra com a sua cabeça e acha que aquela palavra vai trazer alguma vitória para você, que é Deus falando com você, e não é, é o seu próprio ventre que está com vontade de fazer aquilo ali. Então, do mesmo jeito que eles pegaram a arca, você acha que você está pegando algo de Deus para poder mudar a sua situação, mas não é. É Deus falando, é Deus guiando, é Deus conduzindo. Daí provém a nossa vitória. Ele como um pastor. E aí eu fui ver lá que os filisteus pegaram a arca e levaram a arca para Asdod. E em Asdod aconteceu uma coisa muito maravilhosa. Eles acharam que eles tinham vencido Israel, ainda tinham prendido o Deus de Israel, como se pudesse. E chegou lá, Deus fez uma viravolta no arraial dos filisteus, não acabou com eles, porque Ele é misericordioso, mas foi nascendo tumor, foi adoecendo e foi morrendo gente, mandava para outra cidade, e foi morrendo gente, e foi adoecendo. Por final das contas, vamos devolver o Deus de Israel, antes que Ele acabe com todo mundo aqui. E foi justamente para essa cidade, que na época chamava Asdod, que a arca foi. Só que a arca foi de uma maneira muito maravilhosa. Pegaram 2 vacas, essas vacas tinham bezerros. Então as vacas estavam amamentando, elas nunca largariam uma cria. Deixaram os 2 bezerros presos e as 2 vacas foram subindo, levando a arca e berrando, porque foi a prova que os filisteus fizeram. Que se as vacas fossem daquela forma, porque nada na terra, sem guiar aquelas vacas, fariam elas irem para aquela cidade, e elas foram. Elas foram mugindo, berrando, gritando, e foram oferecidas em sacrifício. Não importa o que nós estejamos passando. Isso ficou muito claro para mim. Sabe, a minha vida com Deus foi muito maravilhoso para mim. Porque não importava o tanto que a minha alma gemia, não importava o tanto que a minha alma gritava, não importava as emoções que se levantavam dentro de mim, dentro da minha vida, tinha proposto, conforme a tua vontade. A hora que Deus esclareceu isso daí para mim, foi muito maravilhoso, porque a escolha do nosso coração, na hora que nós estamos escolhendo nos sacrificar diante de Deus,
Nós não estamos vendo o lugar aonde Ele tem para nos levar por causa da obediência. E Deus falou comigo nesses dias que eu estava lendo, quando Ele pegou Filipe, tirou Filipe lá do caminho de Jerusalém e levou Filipe lá a Azoto. Deus falou comigo: faz dos teus anjos vento, mas dos seus ministros labaredas de fogo. Somos chamados, porque tivemos a nossa vida avivada, fomos chamados para incendiar, promover vida na vida de muitos. É por isso que Deus teve que tirar Filipe de um lugar e levar ele a outro lugar, levar ele a essa cidade. Uma vez ele já tinha feito essa manifestação nessa cidade, quando ele trasladou Filipe de Jerusalém, lá do caminho de Gaza, e levou ele para Azoto. Aquele povo de novo viu que eles precisavam serem reacendidos. Uma vez eles viram a glória, mas eles a estavam vendo novamente. É assim que tem que ser a nossa vida. Quando nós começamos o trabalho de Deus, você não vê. Mas o choro, você que está aí, não vê. Por quê? Porque o choro é produzido dentro, a morte é produzido dentro. Você vê a glória, que é a manifestação da presença de Deus. Mas o que Deus está fazendo, quem recebe é quem sai. Caminhando e chorando. Semeando com lágrimas, mas com júbilo. Ô glória! Você pode dizer um glória? Nós ceifaremos. Então não olha para o que você está passando hoje. Não olha para o tamanho do que você está passando hoje. Olha para o tamanho do seu Deus e considera as mudanças que Ele tem criado dentro de você. Davi não tinha, sabe o quê? Caráter. Pé de limão, dá? Pé de laranja, filho de Deus dá caráter de filho de Deus. Amém? Então, o que aconteceu agora? Nós vamos voltar em outra situação aqui. Vamos lá no... Teve um homem que esperou Deus vir fazer algo para ele. Está lá no livro de João 5. São muitas coisas que Deus precisa livrar a igreja. João 5 é o tanque de Betesda. Sabe quando eu fico agarrada num negócio na Bíblia? Rapidinho. Já tem uns 6 meses. Deus vem explicar. Então, o que acontece? Esse homem do tanque de Betesda, Jesus chegou lá, o homem estava lá, já tinha 38 anos. Por que não curou ele antes? Ele falou lá, toda vez que eu vou lá, que eu vou descer lá no tanque, coitadinho de mim, a hora que eu chego lá, já foi outro na minha frente. Oh, mas sou um pobrezinho, não tem ninguém por mim, sou só. Sabe por que ele era só? Porque ele não quis andar com Deus. A hora que eu descobri isso, eu quase caí dura para trás. Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês. Jesus foi lá. Aí, a hora que Jesus falou com ele, verso 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. É Deus na terra fazendo para um homem o que ele disse que ele faria. Se você não quiser voltar lá no Salmo 23, o último versículo do Salmo 23 está escrito assim: certamente que a bondade e a misericórdia. Esse homem estava debaixo de uma herança. Este homem estava debaixo de uma promessa. Jesus não podia deixar de vir para ele, porque ele estava esperando na promessa.
e ele recebeu bondade, e ele recebeu misericórdia. E Jesus disse para ele: você vai, mas você não peca mais não. Aí sabe o que ele fez? Ele deu uma voltinha. Na hora que ele deu uma voltinha, ele foi lá no verso 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Vocês compreendem isso? Abriu mão, recebeu a cura de Deus, abriu mão de andar com Deus, porque escolheu o quê? Agradar homens. Se ele escolhesse agradar a Deus, ele ficaria caladinho. Mas ele foi lá e falou que era Jesus. Então ele escolheu andar com ninguém, com quem nunca tinha feito nada por ele. Deixou ele lá no total desamparo. Quem foi lá e acudiu ele, ele deu as costas para ele. Então, o que acontece? Tinha a bondade e a misericórdia. Mas a próxima palavra é: me seguirão, estarão sempre comigo, todos os dias da minha vida. Isso aí ele não quis. Ele quis só naquele momento. Então, quando um homem quer ser visto, quando um homem tem nas emoções dele aquele negócio, sabe, de ser... tchanã! O bom, não é assim? O aceito, o aclamado. Deus não pode. Sabe por que Deus não pode? Porque Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Amém? Então, chama o seu coração para um lugar da humildade, aonde o seu Deus pode ser para você o que Ele disse que Ele seria. A hora que a gente contempla lá, vamos voltar no Salmo 23. Ele me faz, Ele me faz. Olha o que você está passando hoje. Olha a situação a qual você está enfrentando hoje. Olha o fervedor. Não é assim? Ele está dizendo aqui, Ele, nesta situação, me faz repousar em pastos verdejantes. Você sabe o que é verdejante? Continuamente produzindo vida verde, se renovando continuamente, não se extingue. É a característica do próprio Deus, está sempre, sabe, sendo renovado. Ele me faz repousar nos pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. O que ele está querendo dizer? Em se tratando de uma ovelha, ela tem todo o alimento que ela precisa. Ela tem a água e ela tem o pasto. Então, ele cuidou de tudo, de tudo, de tudo, absolutamente tudo. Então, presta atenção. Se está falando concernente a um animal, imagina a condição do filho. Aquele mesmo, que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. A instrução, ela é sua, recebe. Porque se você receber, eu vou dividir a alma do espírito. Juntas de medulas. E vou poder promover em você aquilo para o qual eu te hei chamado. Então, nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E Deus começou a me mostrar situações da minha vida, sabe?
Porque tem hora que a gente olha para a gente, você fala, Deus, misericórdia. Quando nós olhamos para nós e a gente vê quem que a gente é. E Ele mostrou para mim o caminho percorrido, a maneira que foi percorrido o caminho e o que Ele foi nesse caminho. Isso foi muito magnífico, porque tinha vezes que eu achava que não tinha lugar para me pôr os meus pés. Tamanho era estreito o caminho que eu estava atravessando. À frente, o abismo, e aqui mal cabia os meus pés. Mas a hora que eu olhava para o lado, porque tu estás comigo, eu não temerei o mal. Dias, eu não estou falando isso para você ficar com dó de mim, não. Se eu não tivesse passado, eu não teria a força que eu tenho hoje. Eu vi 2 carretas em meses diferentes, de um ano para o outro. E essas 2 carretas que eu vi, uma vinha à distância, ainda dava tempo de eu orar. A outra já estava em cima de mim. Sabe o que uma carreta faz? Pois é, foi isso que o meu inimigo veio fazer. Mas sabe o que aconteceu? Ele veio por um caminho maldito, mas por 7 caminhos. Ele teve que fugir e o nome de Jesus foi glorificado. Meu marido foi parar no hospital. E Deus não deixou Satanás concluir o que ele saiu para fazer. Da outra vez, não dava tempo de muita coisa. Eu estava no tanque, e quando eu orei, Deus falou comigo, clamou ao Senhor esse aflito, e Ele o ouviu, e o livrou de todas as suas aflições. Lá onde ele estava, abriu-se, estourou-se, não precisou cirurgia. Verdade, Geraldo? Oh, glória! Não precisou cirurgia, não precisou nada. Essa é a mão poderosa de um Deus que decidiu na terra instruir, guiar as águas de descanso. Não olha para o que você está passando. Olha para dentro de você, porque lá dentro de você há paz. Ele falando com você. Tão somente Ele dizendo para você, leva-me para junto das águas de descanso. Aí, neste lugar, refrigera-me a alma. Sabe aquele, quando vem a palavra que você está lá naquele apuro e Deus fala com você e você começa a louvar Ele, adorar Ele, porque Ele veio e trouxe para você o que Ele tem naquela situação para a sua vida. Quando Deus falou comigo, o Senhor é o meu pastor e nada te faltará, eu fiquei maravilhada, extasiada, grata demais, porque só de eu conhecer o coração do meu Deus para mim já é muito maravilhoso. Eu entender o que Ele quer ser para mim. E eu posso deixar Ele ser meu pastor. Eu olho para mim, sabe o que eu acho? Eu não sou nada. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, sonhou no coração dEle poder me guiar e cuidar de mim nessa terra. Ô Israel, ô Israel, deixa Deus trabalhar, mudar o seu caráter, fazer de você um vaso novo. Desce, 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 desce lá na casa do oleiro, porque de lá sairá um vaso útil.
ao seu possuidor. Confia em Deus. Confia nele aonde você está passando. Você está achando que isso aí vai te destruir? Não vai. Não vai. Ele disse que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Quanto mais você aceita o conselho dele, mais glória. Amém? Bom, então, eu queria você olhar comigo, Abraão. Nós vamos lá no livro de Gênesis 17. A hora que está lá no livro de Gênesis 17, Deus fez uma promessa para Abraão. E essa promessa que Deus fez para Abraão, primeiro, Gênesis 17, parte B, Deus diz a Abraão: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Oh, glória! Ixi! E era? Não era. Só que quando Deus deu para ele a palavra, Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia. A palavra que Deus deu para ele caminhar, era o próprio Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus é a palavra. A palavra capacitou Abraão de ser transformado, de ser mudado. Quando Deus deu a palavra a Abraão, Deus disse a Abraão assim, olha, cadê? Gênesis 12, 3. É muita glória, viu, gente? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus falou com Abraão, Abraão, deixa eu ser o seu pastor. Abraão, deixa eu guiar você. Deus deu uma palavra para Abraão, que era o próprio Deus, para Abraão andar naquela palavra, porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Eu e você sermos abençoados na terra hoje. Vocês compreendem isso? A mesma palavra que ele deu lá é minha, é sua, hoje. Nós hoje temos a glória do unigênito do Pai conosco, para nós andarmos nesta mesma glória. Só que Abraão, como que Deus ia fazer com Abraão, gente? A primeira voltinha que Abraão deu, Abraão entregou Sara 2 vezes. Uma no Egito e outra lá para... Esqueci o nome do homem, sabia? Mas entregou. Lembrou, não? Tá bom. Abimeleque. 2 vezes. Para ser humilhada. Mas o que Deus fez? Isaac não demorou a vir daquele jeito que demorou. Abraão tinha 77 anos, 90 anos. Não, é porque Deus demorou esse tempo para Abraão deixar Deus transformá-lo, mudá-lo, porque senão, a hora que Deus entregasse aquela bênção a Abraão, Abraão ia perder a bênção do mesmo jeito que ele entregou Sara. Vocês compreendem isso? Deus dá revelação ao simples. Sabe para quê, gente? Para poder nos mudar, para ver que como aquele homem era todo assim, sabe, sem condição de andar com Deus, ele andou com Deus e foi mudado. Do mesmo jeito é eu e você hoje. Ele não começou a vida dele entregando Isaac e levantando o cutelo para sacrificar Isaac. Ele começou a vida dele entregando a mulher dele para preservar a vida dele.
Mas chegou num ponto da vida dele que Deus trabalhou de tal maneira com ele, que ele falou, que você vai dispensar Agar, que foi outro errinho dele lá, né? Que a carninha dele, a mulher dele falou com ele, vai lá, coabita com ele. Aham, tudo bem. Era para ele falar com ela, não. Não, meu Deus falou comigo, eu não vou fazer isso. É você se levanta aí em Deus, porque é você. Entendeu? É assim que a gente tem que agir dentro da casa da gente. Não, não. Deus falou comigo. A responsabilidade de ouvir a Deus e proceder é minha, não é daquele que vem, ó. Não, não é. Eu é que tenho que andar. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Senhor, um caminho plano, um caminho verdadeiro. Todo aquele que se humilhar, todo aquele que quiser, pode, vinde a mim, vinde a mim. Você está sobrecarregado, você está oprimido, vinde a mim, eu te aliviarei, aprendei. De mim eu sou manso, eu sou humilde de coração. Acharei descanso para as vossas almas. Então esta é a vida cristã. É eu, de um jeito no princípio, do meio outro e no final de outra forma. Vocês compreendem isso? Voltamos lá no Salmo 23. Eu queria que... Cadê o Mateus? Mateus tem uma imagem. O que acontece? Lá no Salmo 23. Ainda, quantas vezes, quem sabe do que eu estou falando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ainda, olha a imagem, gente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Considera a sua vida, os lugares aonde você tem passado e os lugares onde você tem escolhido no seu coração deixar ele ser o seu pastor e guiar você. Abraão é o pai da fé. Eu e você hoje estamos debaixo da bênção de Abraão. Famílias benditas na terra, um povo de propriedade exclusiva de Deus. É a promessa que veio sobre a vida do Abraão e alcançou eu e você. Mas Deus mudou o caráter de Abraão. E Deus está mudando o nosso caráter hoje, para nós ficarmos com essa verdade e desprezarmos tudo o que está ao nosso redor. Sabe aquele fogaréu? Aquele fogo alto? Sabe? Não pode. Ele prometeu que não pode. A chama não queima, o fogo não arde, a água não passa por cima, não te afoga. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara, a tua palavra e o teu espírito me consolam. Preparas-me. Você está achando que você está passando num lugar muito apertado. Mas quando você acha, você está vendo a sua circunstância. Deus vê a palavra que Ele já te deu. E Ele vê você transformado, confiando na verdade absoluta que Ele já te deu. O que está no meu espírito
eu vou dizer para você. É aquela passagem lá do livro de 2 Crônicas. Deixa aí no meu pastor, que nós vamos voltar aí. 2 Crônicas 20. Segunda Crônicas 20. Está dizendo assim: tendo Judá chegado ao alto que olha para Tecoa, procurou ver a multidão, e eis que eram todos corpos mortos. Compreendem essa verdade? Você está vendo a multidão. O exército que vem contra você é o que você está vendo. Seu Deus vê. Isso daí, ó. Prepara-se-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Vocês podem confiar nisso daí. Volta lá no Salmo 23. Vem cá, Geraldo. Vem cá, Guilherme. Vem cá, Fernanda, rapidinho. Fica aqui do meu lado. Verso 6. Unges a minha cabeça com óleo, me distingue nesse banquete. Vocês sabiam disso? Que tinha isso daí, lá no Antigo Testamento? Unges a minha cabeça com óleo. Hoje é a expressão do Espírito para nós. E o meu cálice transborda, cheia do meu Deus. Certamente. Vem cá, Geraldo. Certamente que a bondade, o Pai, a misericórdia, Jesus, o Pai, porque programou para mim a minha vida, é toda a bondade que eu preciso. A misericórdia, porque foi Jesus que falou, eu vou lá, vou executar isso para o Senhor. Olhou para mim, para você, teve misericórdia de nós. E o Espírito Santo, que prometeu me seguir a você todos os dias da sua vida, com um alvo e com um objetivo, para que nós possamos, obrigada, para que nós possamos viver aqui na vida na terra, consumar o período que nós temos aqui na terra, Deus nos guiando como um pastor, para que nós possamos habitar na casa dele todos os dias da nossa vida. Não só nos deu toda a condição da verdade dele, mas deu-nos a condição de andarmos na verdade dele e sermos assuntos ao céu. Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel. E 3 vezes ele tentou, por dinheiro. Não olha o que as pessoas estão vindo fazer contra a sua vida, seja lá por que é que for, por qualquer valor que ela tiver lá dentro do coração dela. Louvor pode vir? Não olha o que essas pessoas estão fazendo. Olha o que o seu Deus está fazendo para você. E Balaão, aquele que foi pago para amaldiçoar, teve que dizer, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Abençoados. Uma vida abençoada. É isso que nós temos. Eu quero que você, no seu coração, considere hoje as suas fraquezas, as suas debilidades, sabe, o lugar do seu caráter, e pede o seu Deus para poder andar com você e tirar você deste lugar. Eu preciso que você inclina o seu coração. Inclina o seu coração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Inclina o seu coração. Ele é o seu Deus. E Ele passeia no meio de cada um de nós.
E Ele passeia no nosso meio, porque Ele vem para nós aonde nós necessitamos, aonde nós precisamos que Ele entre. Ele diz: eu sou contigo. Aonde nós precisamos do favor dEle, nós temos a consciência que não precisamos nos atemorizar, porque neste lugar, todo sofisma e toda altivez despedaçada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Espírito orgulhoso, maldito, praga do inferno, nós te rejeitamos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus falou comigo uma coisa que foi muito perfeita para mim. Você não vai sair daqui hoje sem levar o que você veio buscar. Se você veio para ser curado, você vai sair daqui curado. Se você veio debaixo de grande angústia, tormento e aflição, você vai sair daqui livre. Se você veio com medo, você vai sair daqui sem medo. O que é que está pressionando as suas emoções? Inclina o teu coração diante de Deus. Deus, pois algo dentro de mim, eu sei que Ele, nunca na minha vida eu faria isso, mas eu vou fazer porque eu creio. Toca, em nome de Jesus, toca, espírito de enfermidade, fora, em nome de Jesus. Toca, Jesus, esse coração, toca esse coração que está debaixo desta angústia. Muda, traz luz a estas trevas, traz luz a essas trevas, traz a calma e a confiança necessária para atravessar o Jordão, ainda que ele esteja derramando por todas as margens. O Senhor é o mesmo, coloca o pé que eu abro. Confia que eu abro. Confia que eu abro. Toma no teu coração uma verdade. Eu sou fiel para cumprir na tua vida aquilo que eu te prometi. Filha, o que você está vendo, o que você está gastando tempo em olhar, olha para a minha verdade, olha para aquilo que eu imprimi no teu espírito. Por isso é que você sente tanta alegria quando você volta para a palavra, porque ela é a verdade. Confia no teu coração. Eu farei para você aquilo que eu empenhei, a minha verdade para a sua vida. Quantas pessoas te enviei e elas disseram a mesma coisa. A mesma palavra, não mudo e sou fiel para cumprir. Stramanderiande biquiasto coche caça. Pastor, bispo da nossa alma, traz a libertação que os meus irmãos precisam. Nós te pedimos,
Em nome de Jesus Cristo. Das forças ao cansado. Renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam e os mancebos de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas como águias, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Essa é a verdade para a sua vida. Recebe aquilo que o seu Deus é para você. Os meninos vão estar aqui na frente adorando a Deus. Se você quiser se entregar mais nas mãos do seu Deus, você pode ficar à vontade. A hora que eles encerrarem, você pode trazer as suas ofertas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós agradecemos ao nosso Deus pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês foi chamado, predestinado desde antes da fundação do mundo para andarem na glória que Deus preordenou desde antes da fundação do mundo para a vida de cada um de vocês. Deixa Ele ser o pastor de cada um de vocês. Deixa Ele guiar cada um de vocês.